Minha irmã me enviou uma lista de presentes de casamento com 7 itens de luxo. Tesla, Rolex e mais. Pulei 2. Então ela me mandou uma mensagem. Você esqueceu 2 presentes. Não apareça. Mamãe acrescentou, ela merece mais. É o dia dela. Respondi apenas, entendido. Na manhã seguinte, cancelei o restante, revisei meu apoio financeiro para o buffet e, o que fiz depois, mudou tudo. O casamento da minha irmã não era uma celebração, era uma produção. Daquelas com hashtag personalizada, pombos alugados e videomaqueiro especializado em filmar taças de champanhe estourando em câmera lenta. Ashley não queria apenas se casar. Ela queria viralizar. Estava tomando café quando o e-mail chegou. Assunto: coordenação final dos presentes. Sem cumprimento, sem espero que esteja bem. Só um anexo e 2 linhas. Confirme seus itens. Você é o mais velho. Pode pagar. Sem desculpas. Abri a planilha. A lista incluía um Tesla, um Rolex Daytona, uma Clute Hermes, um par de poltronas de grife, um lustre, uma máquina de café expresso de alto padrão e um conjunto de bar em cristal. Tudo de luxo, tudo novo, tudo preço cheio. Alguns já tinham meu nome marcado, outros estavam disponíveis. Pisquei, depois ri não porque fosse engraçado, mas porque não era novidade. Ashley sempre me tratou como o caixa pessoal dela. Quando precisou de ajuda para pagar a faculdade, eu paguei. Quando decidiu se encontrar em Bali, eu banquei as passagens e o hotel. Quando a hipoteca da mamãe estava 3 meses atrasada, eu fiz a transferência sem hesitar. Não era sobre o dinheiro. Eu ganho bem, vivo confortavelmente, sem filhos nem grandes obrigações. Não é sobre o valor, é sobre a suposição, o direito automático, o silêncio onde deveria existir gratidão. Mesmo assim, escolhi 5 dos presentes. Comprei, paguei à vista, até deixei um recado no cartão, espero que seja tudo o que você sonhou. Parabéns, Ash. Achei que ficaria por isso mesmo. No dia seguinte, recebi a mensagem. Você pulou 2. Não apareça. 2 minutos depois, no grupo da família, mamãe. Ela merece mais. É o dia dela. Fiquei olhando para a tela por um tempo. A audácia já nem me surpreendia. Só me cansava. Digitei uma resposta, apaguei, digitei de novo. Enviei, entendido. Fechei o chat, abri meu painel financeiro e rolei pelas transações relacionadas ao casamento. Nos últimos meses, eu não tinha ajudado só com presentes. Assinei contratos como fiador, paguei adiantamentos, cuidei da logística porque, como Ashley dizia, estou atolada com o planejamento de conteúdo. A máquina de café expresso estava no meu cartão. O depósito do buffet, também. O contrato com o florista foi agendado no meu e-mail porque eu tinha mais responsabilidade. Cliquei em cada transação e comecei a cancelar pagamentos. Não gritei. Não ameacei. Apenas ajustei. Ela disse para eu não aparecer? Ótimo. Mas, se eu estava saindo de cena, não seria de mãos abanando. Ela queria um espetáculo. E teria um. Só não do jeito que ensaiou. Mas a verdade é que isso não começou com o casamento. Começou com um telefonema, 7 anos atrás. Lembro exatamente das palavras. Por favor, não conte para a mamãe ainda. Só preciso me reorganizar. Ashley tinha reprovado feio no primeiro semestre. Disse que o campus era tóxico, que as colegas de quarto eram invejosas e que os professores não entendiam ela. Depois, ela soltou a ideia de Bali como quem sugere um almoço, passar alguns meses para realinhar o espírito. Talvez entrar no yoga, talvez escrever num diário, passagens, hospedagem e aquele retiro eco caríssimo que ela encontrou no TikTok, tudo foi parar no meu cartão. Ainda mandei dinheiro toda sexta-feira, por precaução. Ela estendeu a viagem por mais 2 meses. Por acidente, segundo ela. Eu não disse nada. Quando voltou, teve um jantar de bem-vinda de volta. Ela sorriu, postou fotos e me marcou com a hashtag melhor irmão. Eu paguei a conta. Ninguém mencionou o empréstimo.
Um ano depois, o telhado da casa da mamãe desabou durante uma tempestade de verão. Papai tinha acabado de ir embora. O seguro negou a cobertura. Lembro de dirigir até lá com um cheque dobrado no porta-luvas. Entreguei antes mesmo que ela terminasse de entrar em pânico. Mamãe chorou, disse que eu a salvei e, logo em seguida, mudou de assunto. Nunca mais tocou no assunto. Existe um padrão. E eu participei de cada fio dele. Quando papai foi embora, eu não chorei, eu calculei. Olhei a hipoteca, as contas, os planos de telefone. Redirecionei pagamentos, consolidei dívidas, disse a mim mesmo que estava sendo prático. É o que eu faço, conserto as coisas, em silêncio, sem alarde. Ashley me chamava de o estável. Mamãe me chamava de nossa rocha. Nenhuma das duas perguntava como eu estava. Eu era o que nunca reclama, que tem um bom emprego, que entende. Elas confundiram amor com dependência. E eu deixei. Ashley ligava de cidades novas, estágios novos, paixões novas. Uma vez foi marketing digital, depois biologia marinha, depois uma startup que ela cofundou e que durou 6 semanas. Eu fazia transferências sem questionar. Dizia a mim mesmo que era mais fácil do que discutir. Então veio o casamento. 2 meses antes da data, ela me mandou mensagem. Ei, estou sobrecarregada. Pode falar com alguns fornecedores? Você é tão melhor em parecer profissional. Respondi. Sim. Mas eu não apenas falei com eles. Virei o ponto de contato. Paguei depósitos adiantado, escrevi e-mails, organizei cronogramas, tudo em nome de ser prestativo. Não se falou em reembolso. Nunca se fala. Então veio a lista, uma planilha com 7 itens intitulada Coordenação de Presentes. Tesla Model Y, Rolex Daytona, Clutch Hermes, poltronas Loewe, máquina Lamar Zacco, conjunto de Barbacaraty e um lustre assinado ao lado do meu nome. Itens de 1 a 5. Obrigada. Comprei não porque queria. Não porque concordava. Mas porque dizer não me parecia estranho, como falar uma língua que eu nunca aprendi. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem. Você pulou 2. Não apareça. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Logo depois, veio outra dessa vez, no grupo da família, da minha mãe. Ela merece mais. É o dia dela. Não respondi na hora. Fiquei sentado na beira da cama, em silêncio. Então digitei. Entendido. E algo dentro de mim quebrou. Não como vidro, mas como um silêncio se rompendo em um cômodo onde ninguém tinha percebido que eu estava. Fiz um expresso, servi 2 xícaras. Mike, meu melhor amigo desde o colégio, estava lá. Ele viu meu rosto antes que eu dissesse qualquer coisa. Você tá bem? Ela me mandou uma fatura do casamento. Tipo, uma conta de verdade? Uma planilha, com meu nome e 7 itens de luxo. E você? Comprei 5. Mike fez uma pausa, mexeu o café e disse. Se você fosse um banco, pelo menos te agradeceriam. A gente não riu. Não dessa vez. Mais tarde, naquela noite, abri o notebook e puxei a pasta dos fornecedores, buffet, florista, decoração. Todos ainda sem pagamento total, só os adiantamentos. Saldos finais marcados para o dia do casamento. Lembrei de outra coisa, o contrato do local. Ela tinha me enviado semanas antes com um casual V para mim? Muitas palavras difíceis. Lá estava o meu nome como segundo assinante. Tecnicamente, eles não só contavam comigo, dependiam de mim. E agora me diziam para não ir. Mas assumiam que eu ainda apareceria, passaria o cartão e absorveria o estresse, como sempre. Só que eu não iria. E, desta vez, meu silêncio também não. Abri a lista de contatos e comecei a ligar para cada fornecedor. A manhã do casamento chegou sem cerimônia. Sem mensagens, sem ligações. Apenas um silêncio que zumbia nos ouvidos, como o instante antes do trovão. Fiz café, sentei na varanda, fiquei olhando as nuvens. Não contei meus planos a ninguém. Nem ao Mike. Ele só me olhou na noite anterior e perguntou.
Tem certeza? Eu assenti. Ele também. 9 horas da manhã. Meu calendário piscava, casamento da Ashley 13h30. Sorri, abri o notebook e comecei. Primeiro, Lobel Catering, o buffet que eu tinha pago 6 semanas antes, porque Ashley estava atolada. Assunto, revogação de autorização de pagamento. Mensagem, efeito imediato. Suspender serviço. O pagamento anterior foi retirado devido ao uso não autorizado da minha identidade financeira. Copiei a coordenadora do evento no e-mail e passei para o florista. Mesma mensagem, captura de tela diferente. Foram 15 minutos. 15 minutos para desfazer meses de generosidade cega. Às 10 horas, eu já estava de volta à varanda. Cappuccino na mão. Jazz tocando ao fundo. Às 10h41, o celular vibrou. Ashley, o que você fez? Não respondi. 11h03, outra vibração. Mamãe, tem um problema com o camarão. A florista disse que nunca recebeu o pagamento. 11h06, Ashley de novo. Você cancelou as coisas? Tá maluco? Sabe como isso faz a gente parecer? Abri o mesmo grupo onde me disseram que eu tinha pulado 2 presentes e que não deveria aparecer. Respondi com uma única palavra. Entendido. E enviei, um por um, os prints das confirmações de cancelamento, buffet, flores, aluguel, bartenders. Nunca foi sobre destruir nada. Era sobre recuperar o que era meu. Às 11h30, os convidados começaram a chegar. Eu não estava lá, mas sabia. Mike me mandou uma foto, cadeiras de plástico dispostas em círculo, do lado de fora do salão. Sem música. Sem drinks de boas-vindas. Às 12h10, recebi uma ligação da cerimonialista. Oi, me disseram que você é o responsável financeiro do evento de hoje. Fiquei em silêncio. Ela continuou. O buffet não vai descarregar. Dizem que o saldo não foi pago. A florista acabou de ir embora. Depois, num tom mais baixo, a noiva está surtando. O saldo foi pago? Perguntei. Não, ela sussurrou. Então não há mais o que discutir. E desliguei. 12h47, meu celular explodiu de notificações. Ashley, você está tornando este dia mais difícil do que precisava ser. Eu? Você me disse para não vir. Ashley, não desse jeito. Eu? Isso é eu não indo. Às 13 horas, as coisas já tinham escalado. Os vídeos no TikTok começaram. Um primo que eu não via há anos postou um clipe de Ashley gritando com um funcionário. A legenda, noiva estressada com problemas no buffet enquanto a vovó fica sentada no calor. 50 mil visualizações em 2 horas. Às 13h26, Mike me ligou. Cara, você tá viralizando. Quão ruim tá? Tem um aviso escrito à mão na entrada, os convidados serão acomodados quando o saldo for quitado. E completou. Estão servindo cupcakes de posto de gasolina. E alguém trouxe a própria cerveja. Ele tentava não rir. Eu, enquanto isso, ainda estava no terraço, tomando meu cappuccino. 13h35, uma mensagem de voz da minha mãe. Você sempre tem que ser o centro das atenções. Não podia ter dado esse dia para ela? Não ouvi o resto. Porque, na verdade, eu já tinha dado o dia exatamente como ela quis sem mim. 14 horas, mensagem final de Ashley. Espero que esteja orgulhoso de si mesmo. E eu estava. Não porque tudo desmoronou, mas porque finalmente saí do circo. Ela me entregou uma lista de convidados e uma conta. Eu respondi com silêncio e saldo pendente. Na manhã seguinte, acordei sem despertador. Sem mensagens, sem chamadas perdidas, só a luz do sol atravessando o chão como se nada tivesse acontecido, mas algo tinha. Fiz café. Café de verdade, não aquela aberração de baunilha com avelã e glitter que Ashley insistia em tomar quando vinha. Sentei perto da janela, abri meus e-mails e lá estava. Assunto, ontem de Mr. Dunning, meu professor de inglês do ensino médio. Não sei o que aconteceu,
mas nunca vi uma noiva gritar por camarão não pago enquanto os convidados sentavam em cadeiras de plástico. Sinto muito que tenha passado por isso, e tenho orgulho de você. Não sabia nem que eu estava convidado. Logo depois, outro e-mail, do David primo com quem não falava há 4 anos. Cara, eles trocaram filé por mini hambúrguer, garfos de plástico, e Ashley gritou com o violinista. Você realmente puxou o plug? Sem emojis. Sem kkk. Só isso. Respirei fundo, abri o Instagram. Alguns convidados tinham postado fotos filtradas, cortes fechados, luz baixa, sem nenhuma foto ampla do local. Mas um post se destacou, um vídeo curto, feito pelo assistente do fotógrafo, claramente não planejado para ser público. Cru, caótico, honesto. O clipe mostrava a mesa de presentes ou o que deveria ser uma mesa dobrável, 2 caixas, uma já meio aberta. A legenda dizia, o cantinho do agradecimento. Ao fundo, a voz de Ashley. Isso é inaceitável. Cadê o resto? Cadê o conjunto de Barbacaraty, as cadeiras, as bolsas? O novo marido estava com o telefone no ouvido, cochichando de forma agressiva. Uma mulher de fone, provavelmente a cerimonialista, repetia. Esse não era o acordo. Nós tínhamos um adiantamento. Depois, silêncio. Corte para a tela preta. Sem música. Sem efeitos. Apenas vida real. Fechei o Instagram. Minutos depois, o celular vibrou. Ashley. Só o nome. Sem prévia de mensagem. Apenas o nome, como se tivesse peso próprio. Hesitei, atendi. Você me colocou numa posição impossível. Disse ela, sem sequer dar bom dia. Levantei, fui até a varanda, olhei a cidade silenciosa. É isso, então? Humilhação, não lição. Perguntei. Ela soltou um suspiro seco. Você não entende. Era o nosso dia. Você tinha um trabalho, me apoiar. Mordi a parte interna da bochecha. Não. Você tinha um trabalho, amar o seu irmão, não mandar uma fatura. Ela ficou muda. Depois falou. Eu disse para você não aparecer. E você não apareceu. Mas não precisava sabotar a gente. Não respondi. Ela continuou. Agora as pessoas estão comentando. Mamãe chorou a noite toda. A cerimonialista pode me processar. Não consigo nem postar o vídeo pelo qual paguei $3.000, porque o lugar parecia uma festa de formatura mal feita. Isso não é culpa minha, falei, calmo, controlado. É culpa do seu orçamento. Ela desligou. 1 hora depois, chegou uma mensagem de voz da minha mãe. Coloquei no viva voz. Você podia ter engolido o orgulho. Era um dia, só um dia, e você teve que fazer tudo girar em torno de você. Ela é sua irmã. Você deveria ter dado tudo para ela. Ela faria o mesmo por você. Essa última parte me fez rir. Ashley faria o mesmo por mim? Ashley nunca fez absolutamente nada por mim. Nenhum cartão de aniversário, nenhuma visita no hospital, nem um café quando fiz cirurgia e não podia andar. Sempre foi mão única, de mim para elas. E agora que a torneira fechou, estavam chocadas. Pensei em responder, lembrando a mamãe de como quitei o financiamento do carro quando ela perdeu o emprego. De como paguei o aluguel da Ashley por 2 anos. De como disse sim tantas vezes que até esqueci como não soava. Mas não fiz isso. Só arquivei a mensagem. Então o telefone tocou de novo. E o identificador me fez parar. Pai. Não mamãe e papai. Só ele. Quase não falávamos desde o divórcio. Ele se mudou para o Arizona, casou de novo, entrou para o mundo das trilhas. Nossas conversas eram anuais, no máximo. Atendi. Alô? Ele pigarreou. Ei, tem 1 minuto? Claro. Fiquei sabendo do que aconteceu. Sua mãe andou falando. Fiquei em silêncio. Não estou ligando para consertar nada. Só queria dizer, já era hora de alguém se impor. Pisquei, confuso.
O quê? Você sempre carregou todos eles. E eu deixei. Não deveria ter deixado, mas tenho orgulho de você. Engoli seco. O silêncio se alongou. Obrigado. Finalmente disse. Isso significa mais do que você imagina. Não conversamos muito depois. Só o suficiente. Quando desliguei, abri o grupo da família. O mesmo onde mamãe já tinha mandado figurinhas engraçadas e Ashley postava links de sapatos de $800 como se fossem memes. Agora estava lotado. Você causou uma cena quando precisávamos de união. Tá feliz agora? Que tipo de irmão é você? Somos família. Devemos ajudar uns aos outros. Traga de volta a bondade que você costumava ter. Rolei pelas mensagens. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma responsabilidade. Só barulho. Voltei para cima e vi a mensagem original da Ashley: você pulou 2. Não apareça. Mantive o dedo pressionado no chat, cliquei em silenciar. Depois, arquivar. Não quis apagar. Ainda não. Algumas lições precisam ser lembradas. Mais tarde, naquela noite, recebi um último e-mail da empresa de buffet. Recibo. Ajuste final. Contrato anulado pelo contato principal. Reembolso processado. Saldo pendente. Favor avisar se precisar de mais comunicação. Fiquei encarando aquela linha, contato principal. Eles me conheceram. Esse sempre foi o problema. Todos achavam que eu era o contato principal, o provedor, o amortecedor, o banco. Mas não mais. Fechei o notebook e olhei pela janela. Sem fogos de artifício, sem barulho. Só paz. 3 semanas depois, um envelope deslizou pela minha caixa de correio. Selado com glitter e um perfume caro e desnecessário, provavelmente o mesmo que Ashley usou nos convites do casamento. Eu já sabia o que era antes de abrir. Lá dentro, um cartão de agradecimento por ter participado. Fonte dourada em relevo, foto filtrada de Ashley e do marido rodopiando numa pista de dança mal iluminada. Bordas desfocadas para esconder as cadeiras de plástico, as flores que nunca chegaram, o caos que veio depois. Abaixo da foto, impresso em cursiva. Obrigado por fazer parte do nosso dia especial. Esperamos vê-lo em breve. Olhei para o rodapé, uma lista longa de convidados e familiares. Meu nome não estava lá. Apenas um espaço em branco entre 2 nomes, como se alguém tivesse apertado delete e seguido em frente. Fiquei olhando por um instante, e então ri alto. Um riso que ficou preso no peito por semanas, esperando para ser solto. Eles me apagaram. Não por raiva, por hábito. Como se eu nunca tivesse estado lá. Como se eu não tivesse pago pela comida que tentaram servir, pelas cadeiras que nunca chegaram, pelos adiantamentos, depósitos, favores, pelos resgates silenciosos. Como se eu não tivesse sustentado aquela família por uma década. Substituíram minha presença por espaço em branco. Coloquei o cartão na mesa, fui para a cozinha, preparei café, sentei no balcão e abri o notebook. Digitei 5 palavras no Google. Passagens para Lisboa só ida. Cliquei no primeiro link. Reservei. Sem hesitar. Janela. Sem data de volta. 3 horas depois, eu estava no portão de embarque com uma mochila e nada mais. Meu contrato de aluguel venceria em 1 mês. Não renovei. Que resolvessem sozinhos. O avião decolou ao pôr do sol e, pela primeira vez em anos, eu não sentia que devia nada a ninguém. Lisboa estava quente, silenciosa, acolhedora. Fiquei num hotel modesto no início. Nada de 5 estrelas, nada de vila luxuosa. Apenas lençóis limpos, Wi-Fi forte e café com gosto de que alguém ainda se importava. No terceiro dia, encontrei um café pequeno. Vista para o mar, sem fila, sem influenciadores tirando foto do brunch. Só eu, meu caderno e o silêncio. Fiquei lá por horas, sem escrever nada, apenas observando. Então o celular vibrou. Deixei-o na mesa por 1 minuto antes de virar. Grupo da família. A primeira mensagem: Ashley teve que vender a bolsa.
Depois, ela acredita que suas ações afetaram o dia. Estão dizendo que você nunca a amou. Ela contou para todo mundo que você colocou o casamento na lista negra. Em seguida, uma foto, Ashley chorando no sofá de uma amiga. Legenda, grata pelos de verdade. A ironia. Fechei o chat e bloqueei o número. Eles que reescrevessem a história como quisessem. Que me pintassem como o vilão, o ingrato, o encrenqueiro, o fantasma. Porque, às vezes, desaparecer é mais barulhento do que ficar. Eu paguei pelo casamento que eles não conseguiram terminar. Então eu deixei para eles um saldo emocional, financeiro e de todo o resto. Eles queriam presentes. Eu dei reflexão. Queriam luxo. Eu dei um espelho. Queriam um espetáculo. Eu dei o silêncio que vem quando a cortina cai. 2 semanas depois, recebi uma carta encaminhada do meu antigo apartamento. Envelope simples, sem remetente. Dentro, uma impressão, um print da lista de presentes do casamento da Ashley. A lista original 7 itens, 2 em branco e, ao lado das caixas não marcadas, minha letra de quando ainda cogitava participar. Um recado, não para eles, mas para mim. Não confunda obrigação com amor. Dobrei o papel, coloquei de volta no envelope e escrevi uma única palavra no verso. RSVP recusado. Cena final, estou de volta ao café. A mesma mesa. A luz do sol dançando na borda da minha xícara. Uma garotinha na mesa ao lado aponta para mim e pergunta algo ao pai, em português. Ele sorri, dá de ombros. Eu retribuo o sorriso. Então o celular vibra novamente. Número da Ashley. Desta vez, sem nome, apenas os dígitos. Deixei tocar. Deixei tocar até parar. Depois desliguei o telefone, coloquei-o sobre a mesa e sussurrei. Hoje, não. Monólogo de encerramento. Ela queria um Rolex. Eu dei um lembrete. Queria um carro. Eu dei controle. Queria um show. Eu dei uma lição. Mas o que eu dei a mim mesmo, foi paz. A tela escurece. Sem música, sem ruído. Apenas o som das ondas do mar. E um homem tomando café, finalmente desconvocado do caos ao qual nunca pertenceu de verdade. Agora preciso te perguntar uma coisa. Eu estava errado? Eu não gritei. Não expus ninguém. Apenas parei de jogar o jogo. Eles me mandaram uma lista, não um convite. Deixaram claro que eu era uma carteira, não um irmão. Então eu respondi, entendido. E eu quis dizer isso. Você teria feito o mesmo? Teria aparecido sorrindo, fingindo que estava tudo bem? Ou teria traçado um limite? Seja honesto. Por que eu tenho me perguntado, isso foi força ou apenas, finalmente, desistir? O elevador de vidro da Morgan Technology subia suavemente pela torre reluzente. Cada andar era mais um passo rumo ao momento que eu vinha planejando há 2 anos. Ajustei meu blazer cinza simples, comprado numa loja de departamentos. Nada parecido com os ternos de grife ao meu redor, nesta catedral corporativa de aço e vidro. Enquanto subia, um homem em um terno azul marinho impecável entrou, mal me lançando um olhar. Assenti com a cabeça, deixando que presumisse que eu era só mais um funcionário de nível inferior. Se ele soubesse. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem do Marcos. Meu irmão, onde você está? Lembre-se do que combinamos. Fique atrás. Não chame atenção. Esta é a minha noite. Não respondi. Em vez disso, observei os números dos andares subirem. 38, 39, 40. No último andar, a sala de reuniões aguardava, onde a Morgan Technologies anunciaria seu novo vice-presidente sênior de operações. Marcos, o queridinho da família, estava prestes a receber a promoção da qual vinha se gabando há semanas. Quando éramos crianças, Marcos sempre foi o orgulho dos nossos pais. Enquanto eu mergulhava em livros de negócios e estudava até tarde, ele encantava a todos com seu sorriso fácil e carisma meticulosamente calculado. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Foi a trilha sonora da minha infância. Quando fui aceito na escola de negócios, Marcos disse a todos que eu estava me escondendo na academia.
enquanto ele fazia mudanças reais no mundo corporativo. Quando terminei meu MBA, ele zombou, dizendo que era só mais um papel, insignificante diante da sua experiência prática. O elevador apitou no 45º andar. Ao sair, flashes do jantar em família do mês passado invadiram minha mente. Sarah ainda está brincando de professora, Marcos anunciou, cortando o bife, enquanto eu estou prestes a me tornar o vice-presidente sênior mais jovem da história da Morgan Technologies. Mamãe sorriu. Estamos muito orgulhosos de você, querido. Ela lançou um olhar significativo na minha direção. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o mundo corporativo. Papai assentiu com um ar sábio. A vida acadêmica combina com a Sarah. É segura, previsível. Nem todo mundo lida bem com a pressão dos negócios de verdade. Eu apenas sorri e continuei comendo. Deixei que pensassem o que quisessem. Eles não faziam ideia de que, enquanto eu me escondia na academia, estava construindo algo muito maior. Agora, caminhando pelos corredores elegantes da Morgan Technologies, sentia o peso dos documentos na minha pasta. 2 anos de planejamento cuidadoso, investimentos estratégicos e negociações discretas culminavam neste momento. As portas da sala de reuniões surgiram à frente. Através do vidro, vi Marcos dominando a cena, com seu terno perfeitamente ajustado e sorriso ensaiado, irradiando confiança. Nossos pais estavam na primeira fila, quase brilhando de orgulho. Marcos me viu, franziu o senho e veio apressado até mim. Eu disse para você ficar lá atrás, sibilou. Este é o meu momento. Não me envergonhe tentando fazer networking ou seja lá o que esteja planejando. Não se preocupe, respondi com calma. Não estou aqui para roubar a sua atenção. Ele lançou um olhar de desprezo para minha roupa simples. Ótimo, só tente parecer profissional, e não mencione que somos irmãos. Enquanto ele se afastava, olhei para o relógio, exatamente no horário. Miranda Tim, CEO da Morgan Technologies, estava prestes a entrar para fazer o anúncio. O que Marcos não sabia era que eu já havia me reunido com Miranda várias vezes no ano anterior, mas não era sobre a promoção dele. A sala silenciou quando Miranda entrou, atraindo olhares com naturalidade. Ela caminhou até o pódio com confiança, organizando suas anotações com precisão ensaiada. Senhoras e senhores, ela começou. Obrigada por se juntarem a nós hoje. Estamos aqui para anunciar mudanças significativas na Morgan Technologies. Marcos ajeitou a gravata, preparado para seu grande momento. Mas, antes que qualquer promoção fosse mencionada, Miranda prosseguiu. Tem um anúncio importante. Como muitos de vocês sabem, venho procurando a pessoa certa para conduzir a Morgan Technologies rumo ao futuro. Alguém com visão, integridade e um profundo entendimento sobre os rumos desta indústria. Ela fez uma pausa, percorrendo a sala com o olhar. O sorriso de Marcos se ampliou. Essa busca me levou a alguém que me impressionou não apenas pela sua perspicácia nos negócios, mas por sua abordagem inovadora à tecnologia e à liderança. Alguém que, silenciosamente, construiu um portfólio de investimentos que inclui participações majoritárias em 3 dos nossos principais concorrentes. O sorriso de Marcos vacilou. Aquilo definitivamente não estava no roteiro. No último ano, continuou Miranda, essa pessoa adquiriu ações da Morgan Technologies, de forma estratégica, por meio de vários veículos de investimento. Até esta manhã, alcançou a maioria acionária da nossa empresa. A sala se encheu de murmúrios surpresos. O rosto de Marcos empalideceu. Senhoras e senhores, Miranda disse com firmeza, juntem-se a mim para dar as boas-vindas à nova proprietária e CEO da Morgan Technologies. Ela se virou e estendeu a mão para mim, doutora Sarah Mitchell. O silêncio era total enquanto eu caminhava em direção ao pódio. Marcos deu um passo trôpego para trás, seu discurso ensaiado escorregando dos dedos inertes. Na primeira fila, nossos pais estavam imóveis, com expressões congeladas entre o choque e a incredulidade. Obrigada, Miranda, eu disse ao tomar meu lugar no pódio. Os documentos na minha pasta podiam esperar. Agora, eu tinha uma empresa para comandar, e uma vida inteira de subestimação para corrigir. A sala de reuniões permaneceu em silêncio absoluto. Miranda deu um passo para o lado, um leve sorriso desenhado nos lábios. Ela havia guardado bem o nosso segredo, entendendo exatamente por que esse momento precisava acontecer desse jeito. Antes de continuarmos, eu disse, com a voz firme, acredito que alguns parabéns estão em ordem. Marcos, você pode se juntar a mim aqui?
O rosto do meu irmão adquiriu um tom interessante de cinza. Ele permaneceu congelado no lugar, o terno de grife subitamente parecendo apertado demais no pescoço. Nossos pais continuavam imóveis na primeira fila. As mãos da mamãe, sempre bem cuidadas, agarravam a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos, repeti, deixando a autoridade transparecer em cada sílaba. Por favor. Ele se moveu com esforço em direção ao pódio, cada passo parecendo lhe causar dor física. Sussurros começaram a circular pela plateia enquanto as pessoas finalmente conectavam os pontos e os sobrenomes. Como todos sabem, eu continuei. Marcos será anunciado hoje como o novo vice-presidente sênior de operações. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer na sala. Esse anúncio continuará, mas com alguns ajustes. Marcos levantou a cabeça de repente, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e confusão. No último ano, tive a oportunidade de revisar os registros de desempenho de todos os membros da equipe, inclusive os do Marcos. Embora seus números de venda sejam, de fato, impressionantes, alguns padrões preocupantes foram identificados em seu estilo de gestão e em diversas decisões estratégicas. Abri minha pasta e retirei um documento, observando os olhos de Marcos acompanhando cada movimento com atenção crescente. Comecemos com a proposta da conta Harrison, no último trimestre. Ergui uma folha. Aqui está o relatório no qual você assumiu o crédito pelo trabalho de Jennifer Torres enquanto ela estava em licença maternidade. A cor sumiu do rosto de Marcos. No meio da plateia, uma jovem vestida com um terno cinza sentou-se mais ereta. Ou a tentativa de fusão com a Steven Stack. Continuei, puxando outro arquivo, na qual você convenientemente omitiu o enorme passivo previdenciário que viria com a aquisição. O mesmo passivo que você identificou durante a due diligence, mas escolheu esconder. Isso foi tirado de contexto, gaguejou Marcos, finalmente recuperando a voz. Você não entende como os negócios funcionam no mundo real. Às vezes, é preciso tomar decisões moralmente ambíguas para progredir. Para progredir, completei por ele, roubando o crédito dos seus subordinados, ocultando informações críticas do conselho. Nosso pai se levantou bruscamente. Agora, veja bem, ele esbravejou, o rosto ficando vermelho. Você não pode simplesmente aparecer aqui e começar a fazer esse tipo de acusação. Marcos construiu sua carreira com muito trabalho, carisma e liderança. Com uma combinação de charme, manipulação e o hábito de levar crédito pelo trabalho dos outros, interrompi com firmeza. Eu sei exatamente como ele chegou onde chegou. Passei o último ano revisando cada decisão, cada proposta, cada parceria em que ele esteve envolvido. Virei-me para o restante da sala. A Morgan Technologies tem uma equipe extraordinária, profissionais dedicados, inovadores e íntegros. A partir de hoje, são essas pessoas que serão reconhecidas e recompensadas. Meus olhos encontraram Jennifer Torres entre os presentes. Senhorita Torres, disse, gostaria de me reunir com você amanhã pela manhã para discutirmos suas contribuições reais ao projeto Harrison e suas ideias para liderar a nova iniciativa de transformação digital. Jennifer endireitou a postura, um sorriso surgindo lentamente em seu rosto, enquanto Marcos, ao meu lado, parecia encolher. Isso é ridículo. A voz da nossa mãe cortou o silêncio da sala enquanto ela se levantava, os saltos de grife estalando no piso de madeira. Sarah, você sempre teve inveja do sucesso do seu irmão. Isso tudo é só um joguinho de poder seu. Senhora Mitchell, Miranda interrompeu com suavidade. Talvez devêssemos continuar essa discussão familiar em particular, disse Miranda, com firmeza, mas educadamente. O conselho e eu temos alguns anúncios organizacionais a fazer. Assenti com a cabeça. No meu escritório, indiquei, apontando para a ampla sala de canto que havia sido preparada para mim na semana anterior. Enquanto Marcos e nossos pais me seguiam, pude ouvir Miranda começando a apresentar a nova direção da empresa para os funcionários reunidos. A porta pesada se fechou atrás de nós, abafando o burburinho do lado de fora. Vocês enlouqueceram? Explodiu Marcos assim que ficamos a sós. Vocês não podem simplesmente entrar aqui. Eu posso. E entrei. Respondi calmamente, acomodando-me atrás da mesa. Agora eu sou dona de 51% da Morgan Technologies. Cada decisão, cada promoção, cada passo estratégico, passa por mim. Mas como? Perguntou nosso pai, incrédulo. De onde você tirou tanto dinheiro? Essa empresa vale bilhões.
Recostei-me na cadeira com um sorriso. Lembram daquela empresa de consultoria boba que eu abri durante a minha fase acadêmica? Acontece que otimizar operações de empresas de tecnologia e identificar alvos de aquisição é extremamente lucrativo, quando você sabe o que está fazendo. Mas você mora naquele apartamento minúsculo, protestou nossa mãe. Dirige um carro usado, faz compras em loja de departamento. Porque eu estava investindo tudo na construção de algo maior, respondi, abrindo meu laptop. Agora, vamos discutir a nova posição do Marcos. Nova posição? Marcos gaguejou. Eu deveria ser o vice-presidente sênior. Você iria ser, confirmei. Mas, considerando o padrão de violações éticas que encontrei, isso não é mais apropriado. Cliquei em um documento na tela. Em vez disso, você fará uma transferência lateral para nosso novo escritório em Minneapolis, como gerente regional de vendas. O sangue desapareceu do rosto de Marcos. Gerente de vendas, em Minneapolis? Você não pode fazer isso comigo. Minneapolis é encantadora nesta época do ano, comentei suavemente. Ouvi dizer que os invernos são rigorosos. Talvez valha a pena investir em um bom casaco. As lojas de departamento têm ótimas opções. Nosso pai bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Nós vamos lutar contra isso. O conselho não vai tolerar. O conselho, interrompi, já aprovou todas as mudanças. Eles estão a par dessa transição há semanas. Só vocês três estavam no escuro. Levantei-me, ajustando o blazer cinza com calma. Você tem até o final do dia para esvaziar seu escritório. Marcos, seu voo para Minneapolis parte amanhã de manhã. Primeira classe. Claro, não sou completamente insensível. E se eu me recusar? Desafiou Marcos, ainda que sua voz tremesse. Então você pode explicar aos futuros empregadores por que foi demitido por violar o código de ética da empresa. A escolha era deles. Olhei para o relógio com calma. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa para administrar. Quando eles saíram do meu escritório, seus ombros caídos diziam tudo, derrotados. Me virei levemente e encarei meu reflexo na janela. O blazer cinza que antes parecia discreto agora carregava um novo peso. Não era apenas uma roupa, era um símbolo. A vestimenta de alguém que conquistou cada passo, que construiu tudo com esforço e visão. Mas o dia estava longe de acabar. Porque o que minha família ainda não sabia era que a Morgan Technologies era apenas o ponto de partida. As mudanças de verdade, aquelas capazes de abalar não só a estrutura familiar, mas toda a indústria, ainda estavam por vir. Peguei o celular e desquei um número que conhecia de cor. Está tudo no lugar. Falei assim que a ligação foi atendida. Hora da fase 2. 3 meses depois de assumir o controle da Morgan Technologies, eu estava sentada no meu escritório, revisando os relatórios trimestrais. No canto da tela, a previsão do tempo de Minneapolis mostrava neve intensa. Por um momento, me perguntei se Marcos finalmente havia comprado o casaco de inverno. Uma batida leve à porta interrompeu meus pensamentos. Entre, chamei, já sabendo quem era. Jennifer Torres entrou com um tablet em mãos. O jeito dela era outro, postura firme, olhar direto. 3 meses como chefe da transformação digital haviam feito maravilhas. Suas iniciativas já haviam aumentado a eficiência da empresa em 30%. A auditoria da Stevens Technology foi finalizada. Ela relatou ao se sentar. Você tinha razão. O passivo previdenciário era só a ponta do iceberg. Encontramos pelo menos uma dúzia de outros problemas que Marcos tentou esconder. Assenti, sem surpresa. Me envie o relatório completo. Jennifer, bom trabalho. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles de quem finalmente está sendo reconhecida pelo valor que tem. Tem mais uma coisa, ela disse. Seus pais estão no saguão. Lancei um olhar para minha agenda, sabia que estava vazia. Pode mandá-lo subir. Enquanto esperava, abri a gaveta da mesa e retirei um envelope pardo robusto, documentos que eu vinha preparando meticulosamente desde o início da fase 2. Meus pais entraram sem bater. Minha mãe parecia mais magra, e o vestido de grife da temporada passada mostrava os primeiros sinais de desgaste. O bronzeado de golfe do meu pai havia sumido, e os ombros estavam curvados com um cansaço que não era físico. Sarah, disse minha mãe, com um entusiasmo forçado na voz. Estamos tentando falar com você. Tenho estado ocupada, respondi friamente. Administrar uma empresa consome tempo. Por favor, sentem-se.
Eles se acomodaram nas cadeiras em frente à minha mesa, visivelmente desconfortáveis. O silêncio se prolongou. É sobre o Marcos, disse meu pai por fim. Ele está tendo dificuldades em Minneapolis. Os relatórios de desempenho mostram isso. Concordei. Os números de vendas estão bem abaixo do esperado. Ele não está acostumado com o frio, interrompeu minha mãe rapidamente, como se isso fosse justificativa suficiente. E aquele apartamento minúsculo, nada como o que ele tinha aqui. A voz da minha mãe soava quase acusatória. Você não conseguiu encontrar algo mais perto? Talvez uma vaga no escritório de Chicago? Recostei-me na cadeira com calma. Marcos comentou por que os números dele estão tão baixos. Eles trocaram olhares incômodos. Meu pai pigarreou. Ele diz que os clientes de lá são diferentes, mais exigentes. Eles não são diferentes, respondi. Eles só exigem resultados de verdade, não promessas vazias ou ideias roubadas. Marcos não consegue se apoiar só no charme por lá, porque eu mesma orientei o diretor regional a revisar todo o trabalho dele de perto. Isso é assédio, papai murmurou, visivelmente desconfortável. Isso é responsabilidade, corrigi. Algo que Marcos nunca teve que enfrentar na vida. Abri o envelope pardo sobre a mesa. O que me leva ao motivo pelo qual eu também queria falar com vocês. Os olhos dele se fixaram nos documentos que comecei a espalhar, registros de propriedade, extratos bancários, carteiras de investimento. Enquanto revisava os registros financeiros do Marcos, encontrei algumas transações curiosas. Continuei, minha voz firme. Transferências grandes e frequentes das contas de vocês para as dele. Começaram há uns 5 anos. Dinheiro vindo da segunda hipoteca da casa. A mão da minha mãe voou para a garganta. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Ele disse que era para investir. Sussurrou mamãe. Oportunidades especiais. Ele perdeu tudo, declarei, sem levantar a voz. Investimentos de alto risco, startups instáveis, e até apostas. O segundo pagamento da hipoteca vence na próxima semana. Vocês têm como cobrir? O silêncio respondeu por eles. Meu pai baixou a cabeça, os ombros afundando de vez. Estávamos esperando que você ajudasse. Como vocês ajudaram ele tantas vezes, completei. Enquanto me diziam que eu não entendia de negócios. Não era prática, não era digna. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos da minha mãe. Sara, por favor, vamos perder a casa. Peguei outro documento da pasta. Aqui está uma proposta. A Morgan Technologies comprará a casa de vocês pelo valor de mercado. Com isso, ambas as hipotecas serão quitadas. Vocês poderão continuar morando lá, pagando um aluguel 30% abaixo do preço de mercado. Um brilho de esperança passou pelo olhar deles, mas continuei. Há condições. Primeira, vocês dois vão participar de sessões obrigatórias de educação financeira. Segunda, nunca mais enviem dinheiro para Marcos. E terceira, me inclinei um pouco à frente e encarei-os com firmeza. Vocês vão reconhecer, por escrito, como me trataram durante todos esses anos. Isso é chantagem, papai protestou, com pouca convicção. Isso é responsabilidade, repeti. Algo que esta família vem evitando há tempo demais. Levantei-me e fui até a janela. A cidade se estendia à minha frente, cheia de possibilidades. Por anos, vocês minimizaram minhas conquistas, menosprezaram minhas escolhas, despejaram todo o amor e todos os recursos em Marcos, e me deixaram com as sobras. Virei-me para encará-los novamente. Isso acaba agora. Mamãe chorava sem disfarçar, papai encarava as próprias mãos, como se só agora percebesse o peso do que haviam feito. A escolha é de vocês, finalizei. Assinem o acordo, fiquem com a casa, e talvez, só talvez, a gente consiga construir algo novo a partir das cinzas do que essa família se tornou. Ou não assinem, percam a casa e continuem permitindo que Marcos destrua a si mesmo. Coloquei uma caneta sobre a mesa, entre eles. Mas entendam uma coisa, não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque, às vezes, amar alguém significa obrigar essa pessoa a encarar verdades difíceis. O silêncio caiu pesado entre nós. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, devagar, meu pai estendeu a mão e pegou a caneta. Assinaram sem dizer uma palavra. Enquanto isso, meu celular vibrou. Uma mensagem vinda de Minneapolis. Marcos, enfim, havia chegado ao fundo do poço. Tinha admitido ao diretor regional que precisava de ajuda. Eu já havia antecipado esse momento.
Já tinha garantido sua vaga num programa que tratava vício em jogos e ensinava a ética profissional de verdade. Dessa vez, levantei os olhos para meus pais. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi algo diferente em seus olhares. Respeito. E talvez, só talvez, o começo de alguma compreensão. O carro vai levar vocês de volta para casa, informei, pressionando um botão na lateral da mesa para chamar o motorista. O conselheiro entrará em contato amanhã para agendar a primeira sessão. Eles pareciam menores agora, mais leves, como se tivessem deixado um peso para trás ali mesmo, naquele escritório. Sarah, minha mãe se virou, já na porta. A voz embargada. Desculpa, por tudo. Assenti com um leve movimento de cabeça. Não confiei na minha voz naquele momento. Assim que saíram, afundei na cadeira e finalmente soltei um longo suspiro. Fase 2, concluída. A família que me rejeitou por tanto tempo, que me subestimou e me empurrou para as sombras, agora me enxergava. Não só como uma empresária de sucesso, mas como alguém forte o suficiente para ajudá-los a encarar seus próprios fracassos. Uma batida na porta. Jennifer entrou com uma nova pilha de relatórios nas mãos. A reunião do conselho começa em 10 minutos, disse com um sorriso. Eles querem ouvir tudo sobre os planos de expansão. Sorri de volta, juntando meus papéis. Hora de olhar para o futuro. Não só o da Morgan Technologies, mas o das pessoas que estavam construindo esse futuro comigo. Pessoas como Jennifer. Pessoas que mereciam uma chance real de brilhar. Ao entrar na sala de reuniões, vi meu reflexo na janela. O blazer cinza e sem graça já não estava mais ali. Agora, eu usava um que eu mesma tinha escolhido. Nada de grife, nada de exageros, mas que representava exatamente quem eu era. Alguém que construiu tudo com base em substância, não em aparência. Os membros do conselho se levantaram assim que entrei na sala. Eles aprenderam rápido que eu não era, nem de longe, como meu irmão. E que eu também não era tudo o que esperavam de um líder, eu era mais. Senhoras e senhores, comecei, com a voz firme. Vamos falar sobre o nosso próximo destino, porque sucesso, o verdadeiro sucesso, não é sobre provar que os outros estavam errados. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um. É sobre provar que você estava certo, e eu estou só começando. O elevador de vidro da Morgan Technologies subia suavemente pela torre de aço e vidro, refletindo o céu da manhã. Cada andar ultrapassado era mais do que um número, era o símbolo de uma jornada planejada por 2 anos, cada detalhe milimetricamente calculado. Ajustei o blazer cinza simples que vestia, comprado numa loja de departamento, como tantos outros que usei. Nada parecido com os ternos de grife que antes dominavam os corredores desta empresa. Mas aquele blazer carregava algo que nenhum tecido de luxo poderia oferecer: propósito. E propósito, descobri, é o que realmente sustenta um império.